José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, ONSV, e Francisco Garonci, diretor de Relações Institucionais da ONSV. Boa tarde, senhores. Quero agradecer a oportunidade que o Observatório tem de estarmos aqui, em especial, fazer uma rápida apresentação. Eu hoje integro o corpo de pesquisadores do Observatório Nacional de Segurança Viária e também sou pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, que foi onde eu obtive o meu doutorado em Educação. Fico muito feliz em ter neste espaço aqui, compartilhar com pessoas que vivem a realidade do trânsito, da educação, em especial por eu ter ocupado uma posição no Departamento Nacional de Trânsito, que é o que lida com a formação e educação para o trânsito. Maria Cristina, que foi a antecessora da posição, antes de eu estar lá, e Brandão, que ocupa hoje essa mesma posição. E é bom sabermos que é o ciclo natural das coisas e o importante é que estejamos todos efetivamente envolvidos nesse processo. Rapidamente, para falar aos senhores sobre o Observatório, já é de conhecimento de todos, mas o Observatório Nacional de Segurança Viária, ele integra vários organismos internacionais, é reconhecido pelas Nações Unidas, pela Unesco e faz parte da Organização Mundial de Organizações Sociais que visam a redução da acidentalidade no trânsito. E o Observatório, ele tem hoje um objetivo estratégico muito claro. Nós só trabalhamos em ações e discussões que reduzam mortes e lesões no trânsito. Esse é o direcionador, hoje, de todas as atividades que o Observatório desenvolve. E nós temos que colocar isso aqui para deixar bem claro que 90% ou mais dos acidentes de trânsito, que já não são mais chamados acidentes, mas sim eventos de trânsito, são causados por falhas humanas. E quando nós colocamos isto, nós vemos que existem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, que estabelece 17 objetivos e 169 metas. Dessas daí, nós temos 12 metas globais de desempenho para a segurança no trânsito. E a observação que eu faço é que dessas 12 metas definidas pelas Nações Unidas, seis delas são relacionadas ao fator humano. Ou seja, nós não podemos negligenciar a questão do fator humano para a segurança viária. E uma das questões mais importantes quando nos preocupamos com isso está relacionada à educação, à formação para o trânsito. E a formação para o trânsito vai muito além da formação do condutor. Ela passa necessariamente pela educação para o trânsito no ensino fundamental. E nesse sentido, o Observatório tem um trabalho que foi realizado por muitos anos e foi entregue ao Conselho Nacional de Trânsito, que se chama o Programa Educa, que é um programa de educação para o ensino fundamental, aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito, validado pelas câmaras temáticas que assessoram o CONTRAN. Ele foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, foi validado e hoje este conteúdo está disponível através da plataforma MECRED, Recursos Educacionais Digitais, disponíveis para todas as escolas do ensino fundamental. E mais importante do que isso, estamos viabilizando o caminho para que esse material chegue efetivamente a todas as escolas do nosso país, porque nós entendemos que educação para o trânsito não se faz em 3 meses de formação do condutor. É uma formação que depende de estar internalizada no indivíduo. E isso nós conseguiremos através da inclusão deste material no Plano Nacional do Livro Didático. E para isso, o material do Educa foi plenamente desenvolvido seguindo todas as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017, e o Educa foi entregue ao CONTRAN no final deste ano, já seguindo todas essas diretrizes e perfeitamente integrado a esta base que traz, como diferentemente das anteriores, a obrigatoriedade da educação para o trânsito. Ele passou a ser um tema transversal obrigatório.
o nosso próximo passo é fazer com que as escolas no nosso país efetivamente cumpram a lei. Nós temos boas leis, nós temos boas normas, nós só precisamos que essas normas sejam cumpridas. E o cumprimento da inserção da educação para o trânsito no ensino fundamental salva vidas. Isso não é um discurso bonitinho, isso não é algo apenas para sensibilizar as pessoas, isso é uma verdade, é um fato sobre o qual nós temos trabalhado diariamente lá pelo Observatório. Agora, além de termos esta formação, nós precisamos ter a preocupação de uma formação do condutor, porque a educação para o trânsito no ensino fundamental, ela resolverá a questão a médio prazo. Mas nós temos que resolver o problema de hoje. E nós precisamos ter uma formação do condutor que prepare efetivamente os nossos condutores para a realidade do trânsito. Os senhores não precisam ler o que está aqui, mas é apenas para que possamos listar todos os passos que foram dados de um trabalho que começou em 2011, muito antes de nós três passarmos pelo Denatran, que é relacionado à formação do condutor, que envolveu o observatório e envolveu mais de 60 profissionais. Foram feitas 5 audiências públicas nas 5 regiões do país. Nesta casa foi feita audiência pública, nesta comissão, para apresentar os resultados dos trabalhos. E tivemos a apresentação ao CONTRAN de um trabalho pronto, resultado da contribuição da sociedade, que foi o novo modelo de formação de condutores no Brasil, que resultou na resolução 726, que todos aqui que atuam na área do trânsito sabem que dias após a sua aprovação, ela foi integralmente revogada. Na realidade, jogaram fora a criança com tudo, com a placenta, com tudo que tinha dentro. Infelizmente, mataram um trabalho excepcional de muitos, inclusive muitos que estão aqui nesta sala, porque foi um trabalho feito a muitas mãos e que tem a digital de muita gente ali. E tudo o que foi feito para que se chegasse à 726, com a exceção, é claro, do que motivou a sua revogação, ele foi feito por consenso. Em nenhum momento houve uma votação em que a maioria levou. Houve consenso, porque em educação, se não há consenso, não há solução. E nós trazemos aqui o desafio principal, que é promover mudança de comportamento. E é isso o que a 726 trazia, o caminho para esta solução. Uma das identificações foi justamente quanto à condução sem habilitação. Esse aqui é resultado de um dos estudos do Observatório, em que nós identificamos que existem alguns estados no nosso país em que há mais motocicletas sendo vendidas do que condutores habilitados. E, inversamente, poderia-se imaginar que nos estados com um PIB maior, de pessoas com maior poder aquisitivo, um único condutor pudesse ter várias motocicletas. Mas o indicador é exatamente o contrário. Naqueles estados em que realmente há uma maior pobreza, é que nós identificamos um maior número de motocicletas vendidas e um menor número de condutores habilitados na categoria A. Isso nos leva a concluir que essas motocicletas, muitas das vezes, sequer são emplacadas. E, com certeza, estão sendo conduzidas por condutores não habilitados. E nós temos aqui uma coisa que é a prova de que, infelizmente, nós temos boas leis, mas elas precisam ser cumpridas. O artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 5, ele determina que para obtenção de uma CNH, e aqui está o processo pelo qual quem tem CNH categoria A já passou por isso, que é o circuito fechado, que realmente ele prepara para um primeiro passo, mas ele não prepara o indivíduo para ele lidar com a realidade do trânsito. E o inciso 5 está lá, que é obrigado, para obter a categoria A, que tenha um exame de direção veicular na via pública, rural ou urbana. E este exame, ele não é praticado em nenhuma das 27 unidades da federação do nosso país. E os DETRANs não o fazem porque precisam de uma resolução que ampare essa ação. Então, senhores, eu passo agora a palavra
para o Ramalho, que é o presidente do Observatório, para falar sobre aspectos do PL 3267, porque ali também não há qualquer referência à formação de motociclistas. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Como o Garonci já adiantou, a resolução 3267 não tem 37 artigos, 228 emendas, nenhuma trata da motocicleta. E os números da motocicleta, senhores, aqui eu quero falar alguns números antes de falar de motocicleta. O Brasil gasta 50 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Isso equivale aos 2/3 que nós vamos economizar em 10 anos com a Previdência, 2/3 vão ser gastos com acidentes de trânsito. Essa é a projeção. Então, estamos comemorando uma redução de 800, 900 bilhões, e nós vamos gastar 650 com o trânsito. Isso com a perspectiva de queda de 5%, 6% que está ocorrendo ano a ano. Então, vocês imaginam. 60% dos leitos hospitalares são ocupados por acidentados de trânsito. Nós precisamos de mais hospital e mais médicos, nós precisamos reduzir o número de acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito são a principal causa de afastamento do trabalho e a segunda causa de sequela no trabalho. E a gente recebeu uma notícia semana passada, uma portaria, que os acidentes de trânsito não mais serão tratados como acidente de trabalho, os acidentes de deslocamento. Então, quer dizer, aquela de vender o sofá, sabe? Pegou a mulher no sofá, vende o sofá, pelo menos resolve o problema. Não é? Então, é uma vergonha. Ou seja, os trabalhadores estão morrendo. E é um custo previdenciário monstruoso. Esses dados aqui, senhores, o número de sinistros pagos pela seguradora Líder em 10 anos, só de motocicleta, 3,2 milhões. Quase 200 mil mortes, mais de 2,5 milhões de invalidez permanente. Então, por aí vocês têm uma ideia. 145 mil em 2009, indenizações, contra 250 em 2018. Ou seja, o crescimento é exponencial. 72% de crescimento na quantidade de indenização se comparado um ano com o outro. E aí, depois de todo aquele trabalho desde 2011, que começou lá antes de Maria Cristina, depois passando por Garonci, e todo mundo aqui, Justino sabe disso, participou dos debates, Edson participou do debate, Magnelson participou, todos aqui, Guedes, e a gente aprovou a 726. Quando eu estava vindo para cá, eu falei para Garonci, está tendo uma audiência aqui sobre cannabis. Quase que eu entrei lá, sabe, deputado? Porque lá, pelo menos eu acho que eles vão estar meio assim, vão discutir as coisas, não vão chegar a conclusão nenhuma, mas o ambiente é propício. Aqui não, a gente é um monte de gente que pelo menos parece estar sã, e essa é a 49ª audiência pública, e que a quem interessa a não entrada em vigor de uma nova formação de condutor? Quem tem interesse? Porque ela foi aprovada, e um mês depois foi revogada, sem mais nem menos. Quem aqui tem o interesse nisso? Outra pergunta é, qual o cidadão, à frente da instituição pública, que sofreu dores de mortes de familiares sequelados pela revogação? Ou seja, se alguém que está à frente dessa revogação, se tivesse um ente, um irmão, um filho, uma esposa, um neto morto num acidente de trânsito, será que ele tinha tomado essa atitude? São perguntas que a gente tem que fazer. Em qual conta colocamos os gastos que tivemos nessa procrastinação de quase 2 anos que nós estamos vivendo? Na conta de quem? Do Denatran, do Detran, do CFC, da sociedade? Da sociedade já está. Nós fizemos no trânsito uma grande hipocrisia social. E eu não acredito que a formação do condutor irá mudar e vai ajudar a reduzir acidentes de trânsito. Não no modelo atual. Dos problemas sociais que nós temos com esses altos gastos, o trânsito, se você pegar saúde, educação, moradia, emprego, são problemas sociais que vão levar décadas para ser resolvidos, mesmo que eu tenha muito dinheiro.
Agora, educação para o trânsito, eu não dependo do presidente, eu não dependo de nenhum deputado, eu não dependo do governador, não dependo do CFC, não dependo de ninguém. Depende só da sociedade. Pare para pensar. Se todo mundo dessa sala sair hoje daqui e der seta, não usar o celular, não fizer uma ultrapassagem marota, usar o cinto de segurança, eu vejo esse esforço hercúleo de todo mundo envolvido nas discussões de trânsito, e o problema está lá fora. É um problema de educação, de cidadania. O trânsito passa por isso. Então, na formação do condutor, mais do que ensinar o cara curva, como é que fala? Sinuosa de, né? Você pergunta para o cara, o que significa a placa? Curva sinuosa. Aí você fala, o que você faz quando vê a placa? Ele não sabe. Porque ele decora a placa para responder, para passar. É uma vergonha, a gente sabe disso. E nós não temos que melhorar a imagem do CFC para essa bancada que está aqui, que nós sabemos. Eu já conversei com cada um dos senhores. A sociedade não acredita mais no modelo. O modelo está degradado, o modelo está perdido. O que o CFC tem que ensinar ao cidadão é percepção de risco, para que ele não se envolva em acidente. Por não termos um modelo de formação do condutor no qual a sociedade acredite, surgem propostas como a extinção da formação. A gente escutou agora. Se nós tivéssemos feito a lição de casa em 2018, avançado com o modelo que nós fizemos, hoje talvez não estaríamos preocupados com as mudanças, que vai acabar isso, vai acabar aquilo, não vai ter mais aquilo, o tal do EAD, o tal do simulador. Hoje está todo mundo preocupado. Se nós tivéssemos feito a nossa lição de casa, a sociedade estaria satisfeita com o que nós estaríamos entregando e certamente nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Tá? É uma reflexão, nós precisamos mudar esse modelo. E não tem eles e nós, não tem CFC, DETRAN, DENATRAN, Câmara dos Deputados. É uma grande ação de comunicação. A sociedade passou a parar de usar canudinho, não tem lei. Não tem lei do canudinho, não tem campanha do canudinho. Eles viram uma tartaruga com o canudinho e todo mundo parou de usar o canudinho. Ou não? Ou não? Agora, o mesmo cara que para de usar canudinho, ele não para na faixa de pedestre. E não é o CFC que vai fazer eu parar na faixa de pedestre. Não é a Câmara dos Deputados com uma lei. Não é o DENATRAN com uma resolução. Então, essa é a provocação que a gente está trazendo para a discussão, para a reflexão. Seja lá qual o resultado dessa plenária, que, de novo, a gente veio aqui e virá sempre acreditando que nós vamos dar um passo, é deixar esse discurso, não, essa colocação. Nós temos que refletir como eu mudo a cabeça da sociedade. Uma mãe, quando troca uma criança em frente ao trocador, está tudo na mão dela. A fralda, a pomada, a roupinha, ela não faz isso para nada. Por quê? Por quê? Percepção de risco. A mesma mãe que coloca a tomada, tampa todas as tomadas da casa. Por que ela põe a tomada? Cada um fala de um jeito. É porque ela tem medo. Não. Chama-se percepção de risco. Por que a mãe põe tela na janela, mesmo morando no térreo? Percepção de risco. Por que a mãe põe protetor na mesa para não bater a cabeça da criança? Percepção de risco. E a mesma mãe que põe a criança no banco de trás solta. Por quê? Não tem percepção de risco. E quem vai ensinar ela, talvez, é o CFC. Não só o CFC, através de ações, campanhas, programas, mas o CFC poderia ser uma grande casa para ensinar isso. Ensina isso? Não. Vamos decorar a placa e saber legislação, que é outra aberração. Eu não sou advogado, né? Minha filha, eu brinco muito com ela, né? Agora eu tenho alguém que cuida disso para nós, mas eu não sei o Código Penal e não sei o Código Civil. Eu sei que se eu fizer coisa errada, tem alguma coisa lá que vai me penalizar. Por que eu preciso saber Código de Trânsito? Hein, deputado Iared? Por que eu preciso saber que eu vou tomar 7 pontos, que o artigo tal, a da resolução tal? Eu não sou fiscal de trânsito. Quem tem que saber isso é quem vai fiscalizar. O cidadão tem que saber percepção de risco. Tem que saber
compartilhar o espaço público com segurança. É isso. Esse é o nosso recado. Muito obrigado. Obrigado, José Aurélio. Quero registrar a presença dos autores também da audiência pública, deputado Bosco Costa. Obrigado, deputado, pela autoria e pela presença. José Aurélio Ramalho. Bom, em nome do Observatório, eu gostaria de agradecer o convite, né? E, mais uma vez, faço o apelo que é emergente essa decisão da nova formação do condutor. Que modelo será esse? A gente tem um trabalho de 7 anos que não pode ser jogado fora. Acho que o Justino fez uma defesa muito clara e muito profunda do que aconteceu. E a grande pergunta é, por que nós deixamos acontecer? É essa passividade que às vezes incomoda todos que estão nessa sala. Porque se naquele momento histórico, quando se foi tirado o jabuti, né, deveria tirar só o jabuti e não tirar o zoológico inteiro, como ele fez, né? Então, fica aqui a demanda que a situação é emergente. Entendeu? A cada dia de discussão é mais gente que está sendo enterrada. Só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Francisco Garonci. Agradecer essa oportunidade e principalmente registrar, né, que como foi colocado aqui, os estados têm o interesse em implantar a educação para o trânsito e não se precisa mais gastar dinheiro público para desenvolver conteúdos para a educação para o trânsito, para o ensino fundamental. Nós temos um material que foi desenvolvido, passou pelas câmaras temáticas e nessas câmaras tínhamos a presença do Justino, do Magnelson e de diversos que aqui estão, profissionais que fizeram com que esse produto fosse um produto de várias mãos. Ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Educação. Quando disseram que o MEC está ausente dessa discussão, ele não está. Para a formação da educação para o trânsito no ensino fundamental, o MEC participou já e deu o seu parecer favorável ao conteúdo desse programa Educa. Então é importante que os estados que quiserem implantar a educação para o trânsito, a gente não precisa gastar mais dinheiro do contribuinte para desenvolver novos conteúdos. Vamos desenvolver novos conteúdos na educação para o trânsito, para o ensino médio, para a pré-escola, para as universidades. Vamos fomentar a pesquisa na área de trânsito, mas não vamos gastar mais dinheiro do contribuinte para aquilo que já existe, está aprovado não só pelo CONTRAN, atende ao que o Código de Trânsito prevê e atende àquilo que o Ministério da Educação estabelece na Base Nacional Comum Curricular. Obrigado, era só isso que eu queria deixar. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer um chamamento aqui, me perdoe, deputado, à FENEALTO e aos sindicatos dos CFCs, que tem no seu DNA a formação do condutor, que leve esse projeto do Educação para o Trânsito nas Escolas, capitaneado pelo Centro de Formação do Condutor. O conteúdo está pronto, está lá. Né? Vocês poderiam ajudar a capitanear isso nos seus estados. Muito obrigado. Muito obrigado.